Esta é a parte 2. Assista também a parte 3. Eu tanto voltei diferente, Paulo, que tem uma internauta que eu conheci, que ela acompanhava os meus vídeos, não sei se ainda acompanha, mas que eu tive conversando com ela e ela chegou para mim e falou que tinha inveja de mim. E eu perguntei a ela, por que você tem inveja de mim? Qual foi o mal que eu te fiz? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Ela, porque eu não vejo você caído. Tudo que surge na sua vida, você supera. Eu falei, então não é uma inveja por maldade, não. É inveja porque eu não consigo ser assim. Uhum. Ela falou para mim, lá de Brasília, uma internauta de Brasília. Falou, não consigo me levantar, eu qualquer coisinha fico revoltada, fico com ódio, deixa a mágoa entrar no meu coração, quero acabar com tudo. Sabe? Só que ela não é a única. Surgiram diversos internautas, inclusive, Paulo, na primeira e na segunda entrevista que eu dei, surgiram diversos internautas que acompanharam aquela entrevista que eu dei aqui, para me pedir perdão, porque achavam que eu era louco, há anos atrás, quando eu tive o despertar e escrever os livros. Eu e o Douglas ficou doido. Na época, pastor, esse pastor daí tá maluco. Agora, estão entrando em contato comigo e estamos criando um elo de amizade. Você sabia que, através do seu programa, eu fui convidado já para vários estados? Foi? Você foi convidado para quê? Para dar palestra? Para dar palestra, para falar assuntos não só em parte de ufologia, mas falar da ayahuasca. A ayahuasca já está começando a ser estudada em faculdade. Uhum. Tá? Você já experimentou a ayahuasca? Não só experimentei, como já atuei com rituais. Né? Mas isso é um outro assunto. Vamos ficar focado agora e tive excelentes resultados com as pessoas. Pessoas que mudaram a vida delas, foram muito bem e hoje estão muito bem sucedidas em termos de visão, né, de busca interior, autoconhecimento, tá? Mudaram. Depois eu vou te mandar um áudio que um amigo meu, eu pedi a ele, você autoriza? Ele falou, Douglas, eu autorizo, pode compartilhar esse áudio. Depois que nós participamos, o que aconteceu na vida dele, né? E aí, o que acontece, então? Quando eu voltei da nave, eu voltei com uma outra visão. E outro detalhe, eu percebi que eu estava numa dimensão muito superior a essa. Lá não existe alimentação, é pura energia, os seres são pura energia. A única alimentação é a energia. E eu descobri no YouTube que já existe na Índia certos gurus, mestres, que eles já estão começando a trabalhar uma alimentação de energia. Existem gurus que só se alimentam de água. Uma vez ou outra, vegetal, um legume, alguma coisa assim. A gente vê e começa a analisar o que é o universo. E aí eu comecei a fazer uma análise. Quando eu voltei, eu olhei para o oceano, e aí comecei a pesquisar sobre mergulhadores, sobre pesquisadores que investem profundamente no oceano. E aí eu ouvi um pesquisador falar uma vez no YouTube uma coisa que me chamou muita atenção referente ao universo. Aí eu comparei o oceano ao universo. Ele falou, existem certos tipos de espécies de peixes que o ser humano ainda nem sabe. Aí aquilo, pum! Eu falei, então também existe certos tipos de raças e espécies que a humanidade desconhece. O universo é infinito. Imagina a quantidade
de seres que a gente não conhece. É um infinito. Aí eu comecei a investigar, aí fiz um cursinho de neurociência, até uma plataforma boa que eu indico o pessoal aí, chamada Udemy, tá? Ela é maravilhosa, ela é internacional e brasileira também, tá? Ela tem aqui no Brasil, Udemy, tá? Udemy, plataforma maravilhosa, ele tem cursos que você talvez ia pagar caríssimo, uma faculdade ou até num outro tipo de lugar, você vai pagar ali 20% a menos, 10%. Por exemplo, se um curso custa aí R$1.000, vai pagar ali R$100, 10% do que seria um curso. Né? E com palestrantes de alto nível. Tá? E aí eu fiz um cursinho de astrofísica. Olha eu aí entrando na astrofísica. Aí comecei a estudar, comecei a me dedicar mais. Aí eu lembro que eu tive uma experiência com a Vitória, dentro de uma nave, e essa nave ela ia se afastar dessa dimensão. E haviam vários seres junto dela, e um dos seres chegou até a mim e falou: ela não vai poder mais ter contato com você tão cedo. Nós temos que se afastar dessa dimensão, porque ela é muito densa e pesada. Viemos aqui fazer só a nossa parte. Agora cabe a vocês fazer de vocês. Vocês fazer de vocês, eu não entendi. Quando ele falou vocês fazer de vocês, eu falei, poxa, só tinha eu naquele momento. Aí sabe o que aconteceu, Paulo? Com o passar do tempo, com os meus vídeos, eu fui conhecendo e identificando internautas, São Paulo, Portugal, Europa, Inglaterra, Japão, internautas que começaram a entrar em contato comigo de vários lugares. Olha, eu tive a mesma mensagem que você, eu tive a mesma informação que a sua. Nós viemos aqui para ajudar esse planeta. E o que é esse planeta? É um planeta prisão. Eu falei, poxa, eu já tinha ouvido falar isso estudando o kardecismo, que aqui era um planeta prisão. Aí comecei a investigar. Aí comecei a descobrir vários cientistas falando. Se você procurar no Google, você colocar lá Terra, prisão, ou Terra, planeta prisão, ou planeta prisão Terra, você vai ver diversas matérias de, inclusive, cientistas renomados que falam e declaram que a Terra é um planeta alienígena prisão. Tá? E existem, inclusive, assuntos referentes sobre isso, que diz por que os bons estão no meio dos maus. Maus, entre aspas. Vamos colocar os que estão despertos no meio dos que estão dormindo. Ou os que têm a luz no meio dos que estão na escuridão. Porque estão todos juntos. Com o propósito de despertar através do quê? Do autoconhecimento. De tirar aquele ser da caverna e levar ele para a luz. E mostrar ele quem realmente ele é. Aí eu falei, caramba, então está ligando uma coisa com a outra. Reino está dentro de vós. Buda falou sobre o estado de iluminação, está dentro de vós. Gandhi, os grandes sempre falaram isso. Eu falei, comecei a entender então. Então eu já entendi por que existem seres que só trabalham por bem. Porque, por exemplo, eu não consigo trabalhar. Teve uma vez que uma internauta fez contato comigo e falou que, Douglas, você tem que parar com a positividade, porque nós estamos em um mundo dualista. Eu falei, mas eu não consigo ser dualista. Eu respeito a negatividade, eu respeito as trevas, mas eu não consigo ser trevas. Eu respeito aquela pessoa que manifesta o ódio, mas eu só manifesto o amor. Uhum. Tentaram me levar de todas as formas para o lado de violência. Eu fugi. Eu trabalho na área de segurança, mas trabalho como
informação, mas não como uma arma, não com violência. Eu trabalho com a consciência. Eu resolvi vários casos na minha área de segurança, dentro de um shopping famoso no Rio de Janeiro, chamado Barra Shopping. Inclusive, eu queria deixar aqui o contato para as pessoas que estão vendo essas informações. Grande parte dela está lá no Quai, tá? Que outros chamam de Kauai, né? Eu chamo de Quai, que a pronúncia é Quai. A pronúncia certa é Quai. Mas tudo bem, Kauai. Está lá como Douglas Eu Superior. Lá eu abro mesmo. Lá eu abro, inclusive, informações que eu não pude abrir em outras redes sociais. No Facebook, eu estou com Douglas Fábio Zélio Cavalcante. Então, comecei a entender. Aí comecei a compreender. Eu falei, tá. E nisso eu tive uma lembrança dentro de mim. Que eu saí de uma dimensão onde eu estava reunido com outros seres, estávamos todos reunidos juntos, todos luz, com os corpos iluminados, e eu lembro que eu falava assim com eles, bem, temos que ir à nossa missão na Terra. Quem é voluntário? Eu perguntava, quem é voluntário aqui para ir lá e ajudar? Aí havia milhares de seres levantavam suas mãos, tudo energética, o braço, né? Levantava o braço, tudo em energia, e falava, vamos lá ajudá-los. E aí, eu voltei ao normal. Aí, com o passar do tempo, foi conhecendo esse pessoal. Aí, o pessoal foi só confirmando. Só tem um porém. Grande parte desse pessoal entrou num estado de revolta. Porque começaram a ter informações, eu também tive essa informação, de que por nós estarmos ajudando muito, existem seres nessa dimensão que querem nos manter aqui. E isso é fácil de entender, Paulo. É fácil de compreender. Você conhece uma pessoa que sempre bateram nela. Sempre bateram nela. Aí ela te conheceu. Pô, o Paulo é um ser bom. Todo mundo vem e bate. O Paulo me abraça. O Paulo me ensina. O Paulo me dá carinho, me dá amor. Essa pessoa nunca vai querer que o Paulo saia da vida dela. Assim, é na área da engenharia. Você é um bom engenheiro? Você é um bom arquiteto? Entra numa empresa que está em colapso, você chega trazendo ideias novas, salvação, o dono da empresa quer te conhecer. Depois que ele quer te conhecer e te conhece, ele vai fazer de tudo para você nunca mais sair daquela empresa. Verdade. Entendeu? Uhum. Eu tenho aqui algumas perguntas que fui anotando para te fazer. Você gostaria que eu fizesse essas perguntas agora ou você quer concluir mais alguma coisa do relato? Pode fazer a pergunta. Bem, a experiência principal foi até muito interessante você falar sobre ela, porque é uma pergunta que eu até já lhe fiz em outras entrevistas, né? O que foi que fez, qual foi o momento de virada aí, que você era pastor evangélico, trabalhava em igrejas, sua referência era sempre a Bíblia, e de repente você começou a tomar uma trajetória diferente, né? Aí você falou que, na verdade, desde pequeno que você é diferente, né? Apenas você achou que o caminho seria aquele da igreja. E você, então, falou desse evento aí em que você se viu numa nave após a morte da sua filha, a morte do corpo físico da sua filha, e ela apareceu para você dentro de uma nave. Aí eu queria perguntar, primeiro, por que você acha que era uma nave e não um lugar, uma dimensão, uma sala? Por que nave? Ela estava viajando, tinha alguma janela, dava para ver os planetas.
O que levou você a ter uma ideia de que aquilo era uma nave? Quando eu comecei a estudar metafísica de Platão. A metafísica de Platão, ela explica isso claramente. Vou mostrar aqui. Fica mais fácil? Vou mostrar. Deixa eu dar uma limpezinha aqui. Isso aqui que eu vou mostrar de vocês é para abrir a mente mesmo. Tá? Vamos lá. Fácil de compreender. Vou fazer melhor, vou virar o quadro. Tá? Aqui está o todo. Vamos supor que o todo é uma semente. É uma pequena semente que vai crescer, se fragmentar e tornar uma árvore. Ele se reparte, se fragmenta em cada um desses fragmentos. Cada fragmento é uma ideia. É o que Platão fala. Amor, paz, vida, virtude, valor, ética, caráter, e daí vai por diante. E aqui já está um reino, o reino das ideias. O reino que Platão fala, todas as ideias. Só que das ideias surgem mais ideias. E continua sendo fragmentado. E vai surgindo mais ideias. Cada ideia, cada fragmento é uma mente, é uma consciência. Então, de uma consciência, fragmentou-se em outras consciências, que fragmentou de outras consciências. Em outras religiões, se dá o nome de espíritos. Para a ciência, é consciência. Ou fractais. Tá? Então, esses fractais, vamos supor que um grupo de fractais decide criar um universo diferente desse. Porque esse universo aqui é um universo só de ideias. É o universo real das energias. Aqui é onde estão todas as energias, as ideias. Tudo em perfeita harmonia, em sintonia. Há uma sincronicidade. Tudo aqui é perfeito. Tudo se resolve rápido, um compreende o outro, e de repente surge uma ideia de criar um universo físico. Um universo com outros mundos, semelhante às ideias. Aqui há os mundos de ideias, de energia, mas sem densidade, sem... Esse quadro aqui existe no mundo das ideias. Primeiro nasceu lá. No universo físico, nasceu depois. Então, a partir do momento que eu compreendi claramente isso, essa fragmentação, não teria como eu ficar dentro de um templo. E o que acontece também, em referente a uma nave no mundo das ideias, não é só uma nave, tudo existe no mundo das ideias. Uma coisa é eu desenhar. Se eu pegar uma casa, agora eu vou virar aqui, desenhar uma casa, é uma ideia. Tá? Essa é uma ideia. Eu pegar essa ideia do papel e transformar na matéria, eu tenho que ajuntar os elementos certos e necessários para que eu possa criar. Então, vamos supor, um desenho, eu preciso de um lápis, eu preciso de um caderno apropriado, e depois de eu fazer o desenho, para mim pintar ele, eu vou precisar dos elementos corretos.
que são as cores para me pintar a casa. Olha só como é que se ampliou, tá? Então, vamos voltar aqui, para cá de novo. É fácil de compreender isso, tá? Então, eu pego, desenho, vou precisar das cores. Já pintei. Das cores, eu quero trazer para o lado real, tá? Então, já vou precisar de outros elementos. E aí, uma coisa vai puxando a outra, quando for ver, já está tudo formado. Por exemplo, eu vi naves, eu visitei uma cidade astral, que eu vi naves e vi carros flutuando que nunca vi aqui. Totalmente digitalizado. Eu deitava no carro, eu falava com voz de comando e o carro me levava onde eu queria ir, com a voz de comando. E eu olhava para o lado de fora e eu via, porque o carro era invisível. Então, de onde vem isso tudo? Do mundo das ideias. Então, as naves, tudo que nós temos em termos de visão, de experiência, são as ideias que se manifestam na matéria, no universo material. O que é difícil é que no mundo das ideias é um mundo sutil. Lá não existe a dor, lá existe a ideia da dor. Lá não existe o sofrimento, lá existe a ideia do sofrimento. Quando nós encarnamos no mundo físico, essa ideia vai se manifestar aqui. E quando se manifesta aí, nós sabemos o que é uma dor, o que é um sofrimento. É diferente. Entendeu, Paulo? Tem mais alguma pergunta? Não, eu entendi realmente o que você explicou, né, sobre a questão da fragmentação de Deus, do mundo das ideias, mas a pergunta assim, objetiva de por que você chamou de nave o lugar que você foi, eu não vi a relação com essa explicação. Então, por que eu chamei de nave? Porque eu tinha a intuição consciente que eu estou dentro de uma simulação, dentro de uma nave. O universo físico, para mim, é um conceito de nave diferente. Foi bom realmente você dar essa resposta, porque quando você fala nave, as pessoas imaginam já um objeto voador, que você entrou dentro dele, você poderia ter ido embora nele. Quer dizer, seria um transporte, a nave seria um transporte. Mas você coloca uma outra ideia sobre nave, que é um conceito realmente que se distancia da ideia de avistamento de nave extraterrestre e tal. Quer dizer, essas pessoas que você viu realmente são extraterrestres, assim como nós também somos, né? Extraterrestres, a nossa essência. O nosso corpo é terrestre. Justamente. O nosso corpo é terra, né? Mas a nossa essência que anima esse corpo, ela é de fora, realmente ela veio. Justamente, exatamente. O nosso corpo poderia ser chamado de nave, por exemplo, porque a gente está dentro dele. Justamente. Exatamente. Só que é uma nave dentro de outra nave. Porque, se você for analisar, nós estamos em um universo dentro de outro universo. Uhum. Que é o universo extrafísico. Expande isso tudo. É verdade. E se você for fazer uma análise, né? Um pastor chegou para mim e falou assim, conversando comigo, um amigo meu, chegou e falou assim para mim, Douglas, para mim são anjos e demônios. Eu falei, o que é um anjo e o que é um demônio? Um anjo é um ser que entra na sua vida para te levantar, te ajudar, te incentivar, te motivar. Ele vai te levantar, ele vai fazer o bem para você. O que é um demônio? Um ser que entra na sua vida para te prejudicar. Mas por que ele é um demônio? Porque ele ainda está na escuridão. Porque quando ele encontra a luz, ele passa a ser um anjo. Então eu falei para ele, eu tenho experiências nessa área, de entrar na madrugada dentro de uma comunidade que tem gente que tem medo de entrar de dia. Eu entrar de madrugada, no meio do pessoal lá,
e sai sempre com 1 ou 2 de lá para levar para o centro de recuperação, para mais tarde aquela pessoa ser recuperada e ter uma família, ter um emprego, um trabalho. Muitos até abriram um negócio. Eu tenho experiência de ir na rua, no encontro de moradores de rua, com um grupo, e a gente fazer um trabalho, tirar ele daquela situação, levar ele para um centro de recuperação, e mais tarde ele está com a vida estabilizada. Então, quando nós começamos a buscar esse conhecimento, a gente começa a entender que, na verdade, são naves e naves e naves. Como você falou, o corpo é uma nave. É. E quem são os alienígenas? Somos nós, o interior. Aí eu falei isso com o pastor. Então, pastor, se o anjo não é daqui, e se também os demais não são daqui, o nosso espírito não é daqui. Então, somos de onde? Aí ele falou, Douglas, por esse lado eu não tinha olhado. Realmente, nós é que somos os extraterrestres. Estamos presos na matéria. Eu falei, preso por acaso? Não existe acaso. Agora, o que nós podemos fazer presos dentro dessa nave e desse universo? Tá? Temos que tirar o melhor proveito possível para se manifestar as boas ideias. Se eu posso manifestar a ideia do amor, da comunhão, da paz, ter a consciência de que eu vou sair daqui, olhar para trás e falar, poxa, eu só pratiquei o bem o tempo todo que eu estive lá. Por que eu vou praticar o mal? Se eu posso estar em bem, em comunhão com o meu irmão, independente da religião dele, porque religião é religar-se a Deus. Deus é tudo. Deus está em todo lugar. Bem, então, como você disse, perguntou se eu teria mais alguma pergunta, né? Sua filha perguntou a você se você queria ir embora com ela. E você sim, se eu queria continuar aqui na Terra, vivendo as experiências, né? Aprisionado na matéria. Você acha que isso foi um convite real? Quer dizer, ela gostaria que você... Ela lhe ofereceu a oportunidade de desistir aqui do projeto da Terra? Ou foi apenas para lhe chamar a atenção para a sua missão na Terra, para você despertar para ela? Não, ela me chamou mesmo e falou que as portas estariam abertas a hora que eu quisesse ir e me ensinou técnicas para me sair daqui. Tá. Mas sair de vez e, digamos, deixar o corpo aqui de vez ou não, apenas fazer viagens? Deixar o corpo aqui, sair como um ser interior. Você diz como alguns yogis, por exemplo, lá no Oriente fazem, vão meditar e simplesmente... Exatamente. Inclusive, eu me tornei assexual usando uma técnica. Por isso que eu não tenho mais relação com mulher e nem tenho vontade. Essa questão de sexualidade exige digamos, uma conversa só sobre ela, mas foi bom você esclarecer que não é uma forma de repressão, de anulação daquilo que existe dentro de você, daquela energia sexual. É você ter conseguido extinguir essa energia ou fazer com que ela não exista, né? Aí você fica tranquilo. Você não está... Isso, foi uma opção minha, porque eu estou desenvolvendo técnicas para o desapego da matéria. Sim. Desapego da matéria. Então, eu tenho recebido ajuda para isso. Mas eu sei também o momento e a hora, e aos poucos eu vou me desapegando. Eu lembro que eu fui dar uma entrevista numa rádio aqui no Rio de Janeiro, e o operador de rádio chegou para o entrevistador, o nome do entrevistador é Ronaldo Pinheiro, e o operador chama-se Armando José. Chegou para o entrevistador e falou assim: você não percebeu que ele está se desapegando, que o ser dele já está trabalhando técnicas para se desapegar da matéria, para quando chegar o momento do desencarne dele, o fim da experiência dele, ele já está consciente de toda a experiência que ele viveu temporária aqui, e ele não tem mais preocupação
de ser atraído magneticamente para a matéria, que nada vai encher os olhos dele aqui. Falou para o próprio entrevistador, o operador. De fato, a gente percebe em você um anseio, né, de se libertar desse planeta aqui, você chamou até o planeta de prisão, né? Se libertar dessa prisão. Talvez seja um esforço, um caminho que você tomou justamente para não se identificar mais com as energias do planeta, e quando você realmente terminar a sua missão e seu corpo for descartado, talvez você não volte mais para cá, né? Porque, de fato, você está renunciando a certas energias que são muito densas aqui, como, por exemplo, comer carne, o sexo é uma coisa muito ligada ao físico, de fato, né? E você está mais a violência, Paulo. Prazeres não carnais, não ligados ao planeta, mas prazeres ligados a uma Agora, Paulo, por incrível que pareça, desde criança eu já tenho essa intuição dentro de mim. E um detalhe, quando eu era criança, eu lembro muito bem. Esta é a parte 2. Assista também a parte 3.